Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Marta Quintiliano. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Marta, boa noite, bem-vinda à nossa Conversas de Paz e Esperança. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que vão assistir ou estão assistindo o programa nesse momento, né? Maravilha. Marta, neste próximo dia 20, vamos celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Pela primeira vez será um feriado nacional. Eu fico muito feliz em convidá-la para participar deste programa. E antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, das suas lutas, da sua caminhada. Fala para nós dos seus milagres, Marta. Então, eu sou de Trindade, que é uma cidade que fica próximo de Goiânia, né? Eu sou de uma comunidade quilombola que carrega o nome da nossa avó, que é a avó Rita. A gente é uma comunidade extensa, mais de 500 pessoas, dividida em alguns territórios aqui em Trindade. E também sou educadora popular, que eu prefiro esse termo, porque eu acho que a gente se aproxima mais das pessoas. Faço bastante oficinas de abaiomi, de turbante, na perspectiva de ir para as escolas, conversar com as crianças, conversar com adultos, porque é uma forma, né, da gente estar pensando na educação mesmo racial, né? Então, eu venho desse lugar, né, de uma família extensa, de uma comunidade quilombola. Hoje, o nosso tema, nós vamos conversar sobre o Dia da Consciência Negra, mas especificamente falar sobre afroafeto. Você está acompanhando esse programa pelo Conversas de Paz e Esperança e pela TV Causas da Vida. Quero já pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe, dê o joinha, para que a gente possa levar essa mensagem para muita gente. Marta Quintiliano, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Data que recordamos o martírio de Zumbi de Palmares. Qual a importância dessa data para a sociedade brasileira e para a luta do povo negro neste país? Antes de falar necessariamente do Zumbi de Palmares, eu quero falar o que é quilombo, né? Porque muitas vezes a gente confunde, os livros didáticos também falavam, e hoje alguns ainda continuam falando, que era um espaço de negros fujões, que era um espaço de pessoas preguiçosas e tudo mais. Mas muito pelo contrário. O quilombo, em especial o quilombo de Palmares, ele foi um quilombo que recebeu bastante pessoas, entre elas até pessoas brancas, indígenas, né? Era um ideal de sociedade. Também foram pessoas, como a Beatriz Nascimento, que é uma pesquisadora, ela vai falar que é um lugar onde uma, duas ou mais pessoas se recusaram a ser propriedade. Porque nossos corpos de pessoas negras que buscavam em África era um corpo, uma mercadoria, né? Então, as pessoas se revoltaram, as pessoas negras, né, que até então se torna negra no Brasil, mas são pessoas africanas, elas se revoltam contra esse sistema e formam espaços, lugares de resistência, de acolhimento, de possível sociedade um pouco mais democrática. Então, o Quilombo de Palmares ele dura muitos anos nessa perspectiva, né, estratégia. As pessoas estão ouvindo, depois vão aí, pesquisam um pouco mais sobre a comunidade Zumbi de Palmares, que era um espaço assim, de coletividade, de estudo também, né? Porque às vezes a gente coloca também as pessoas negras num lugar de que não, eles não tinham conhecimento. E a gente tinha, sim, e tem conhecimento,
E tanto é que para adentrar as matas, né, você tem que ter uma estratégia. Você não vai entrar no mato ou num lugar que você não conhece de qualquer maneira. Então, o Zumbi de Palmares é um importante líder, né? E juntamente Dandara, Aquatune e várias outras pessoas, mulheres e homens, que foram importantes nesse processo de quilombo, né? Que aqui no Brasil vai chamar de quilombo, um espaço onde uma ou mais pessoas estão ali reunidas, né? Para lutar contra esse sistema que é extremamente opressor, né, que durou muitos anos, durou mais de 400 anos, e que ainda algumas pessoas ainda defendem esse sistema. Então, a gente tenta explicar para essas pessoas, né, que quilombo é um lugar de paz, é um lugar de paz estratégica, não é? A gente às vezes fala de paz e muitas vezes as pessoas confundem paz como você ficar ali parado, né? Não, tá tudo bem. Não, paz quilombola é aquela paz que a gente descansa pensando em estratégias também, né? Em afeto, é pensar na luta a partir dos afetos. Bem sintonizado com a temática do nosso programa, Paz e Esperança. Paz estratégica e esperança de esperançar. Exatamente. Marta, interessante, você colocou aí uma questão muito interessante dessa questão de Zumbi de Palmares, do quilombo também como acolhida do povo branco, que também, em alguns instantes, podem ter passado alguma opressão. Um exemplo dos meus ancestrais, da minha família, né, que eu comecei a pesquisar, a gente é de origem alagoana. Uhum. E lá em Alagoas, os holandeses, quando foram expulsos e até sacrificados pelos portugueses, muitos fugiram pela rota de Quilombo de Palmares. E a minha família, pelo que eu comecei já a pesquisar, fez esse caminho em Alagoas, ali para o interior, subindo para Palmares, e lá se instalou em Cabeça d'Anta, no Isso eu município acho de que é Belém, para Alagoas. Muito interessante. Isso eu acho que é para mostrar um pouco sobre que quando a gente quer uma sociedade democrática e livre, a gente está pensando em todo mundo. A gente não quer uma sociedade apenas, quer uma sociedade apenas para pessoas negras, uma sociedade apenas para pessoas indígenas. Não. As pessoas de comunidades, tanto negros como indígenas, quilombolas, a gente pensa em uma sociedade ampliada, né? Que caibam todos. Todos têm que caber nessa sociedade. A gente não pode pensar numa sociedade que uns entram e outros não entram, né? Então, sua família faz esse processo muito nessa perspectiva, né? De que antes vieram outras pessoas e abriram esses caminhos, né? Para que mais pudessem passar. E o Dia da Consciência Negra, então é um dia de resistência, um dia de luta. O que mais a gente pode adotar ou acolher essa data na importância que ela tem para o calendário nacional? O que mais você pode falar desse dia, Marta? Então, no dia 20 de novembro, lá de 1695, o Zumbi de Palmares foi assassinado. E nesse assassinato, eles cortaram a cabeça dele, levou para a praça pública para dizer. Porque o quilombo era tão estrategista que eles demoraram vários anos para conseguir capturar ele. E quando conseguem capturar, eles assassinam Zumbi de Palmares e falam: olha aqui, morreu o líder de vocês. E nesse sentido, eles achavam que acabariam com as comunidades, com o quilombo, e muito pelo contrário. Que aí, pelo IBGE, nós somos 1 milhão e 3 milhões de quilombolas no Brasil. Quase em todos os estados existem comunidades quilombolas, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas. Então, pensar no dia 20 de novembro, o movimento negro, o movimento quilombola, é pensar em Zumbi de Palmares, nas suas estratégias, não apenas no assassinato dele, que é importante, sim, pensar como de forma violenta esse líder foi assassinado, mas pensar também nas suas estratégias, na sua maneira de enxergar o mundo, né? Então, o dia 20 de novembro é para a gente ressignificar também essa data, né? Que é uma data também de violência, mas que a gente acaba ressignificando a data. Muitos de nós, pessoas negras, a gente fala que é o mês da paciência negra, porque a gente é chamado para falar nesses dias e tal, mas eu entendo que esse dia ele é muito importante. E também a gente abre possibilidades de conversar durante o ano todo, né? Porque, igual a gente fala, a gente não é preto só no dia 20 de novembro, a gente é preto todos os dias. Mas a data é importante que a gente vai para essa data com um olhar mais ampliado, né? É como se fosse, por exemplo, uma data importante para o Brasil, e aí todas as pessoas se voltam para essa data
para pensar essa data. Então, dia 20 de novembro, que é feriado nacional, né, que o Lula sanciona como feriado nacional, e é um feriado muito importante para as pessoas pensarem por que hoje é feriado, né? O que essa data representa para a gente. Então, o movimento negro traz essa data como uma data importante também para a gente refletir, né, sobre a nossa sociedade, que mais de 50% da população é negra. Marta, ao longo de suas pesquisas, você criou o conceito de afroafeto. Fale deste conceito, da importância dele para a luta das mulheres pretas e homens pretos deste país. Então, esse conceito ele vai surgir na universidade, quando eu estava fazendo, surgir assim, ele vai se intensificar um pouco mais na universidade, na minha graduação e depois na pós que eu fiz mestrado, né? E no mestrado ele se torna um pouco mais evidente, porque eu venho de uma comunidade, a nossa família é uma família extremamente coletiva, e a gente morou muitos anos na roça e era todo mundo muito unido. Então, quando eu chego na universidade, a gente acredita que vai achar também esse espaço de acolhimento, de partilha, e, para minha surpresa, eu não encontrei esse espaço. E aí eu fiquei, assim, muito triste com isso, mas lembra que eu falei da paz quilombola? Eu falei, eu preciso ter essa paz estratégica. Aí eu comecei a me juntar com outros quilombolas, com outras pessoas negras, com outras pessoas indígenas, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Então, a gente fazia muitos encontros entre nós. É aberto para todo mundo, mas era um encontro para as pessoas indígenas, negros e quilombolas conversarem. E a gente conversava, trocava ideia, trazia coisas das nossas comunidades, conhecimentos. E aí, quando eu fui fazer um intercâmbio lá na Unilab, no Ceará, eu comecei a ver as pessoas ali se aquilombando, né? As pessoas negras, indígenas e tal. Aí eu olhei para cá, para Goiânia, e falei, nossa, nós temos um coletivo muito forte entre indígenas, quilombolas e tal. Aí eu comecei a pensar em afetos, né? Aí eu pensava, rede de afetos indígenas, né? Que na minha dissertação vou falar dessa rede entre indígenas e negros e quilombolas, né? Que já é longa, já vem é histórico. E nesse processo eu comecei também a pensar nos afetos, assim, demarcar afeto. Então, afroafeto é para falar que a gente tem um afeto, que esse afeto é definido, ele tem uma cor, né? Porque os afetos, nem todos os corpos, eles merecem afeto. Quando a gente está falando de mercadoria, a gente está falando de corpos negros, de mulheres, de homens, de crianças, que muitas vezes as pessoas não olham para a gente como um corpo também que é afetivo, né? Então, muito pensando nesse corpo território, nesse corpo coletivo, nessa afetividade, né, que a gente tem entre nós. Qualquer casa de pessoas negras que você for, a pessoa sempre vai te receber bem, por mais que a gente passe por violência. São 500 anos de violência, mas são 500 anos de resistência, 500 anos se posicionando como pessoas afetivas, que nós somos pessoas afetivas, né? Então, é um pouco isso, né? E o Nego Bispo, ele traz um termo que eu acho muito legal, que é compartilhamento, né? Então, afeto a gente compartilha, a gente não troca, a gente compartilha. Porque quando você troca com alguém, você quer que ele te devolva algo. E no nosso caso não é assim, a gente compartilha porque a gente está aí para compartilhar, e não para ficar trocando o tempo todo, porque troca exige de você que eu te dou e você tem que me dar. E no nosso caso, não. Eu estou aqui te oferecendo, eu estou aqui compartilhando com você. Né? Então é muito nesse sentido. Esse termo. Gratuidade, né? Não entendo a gratuidade. Uma coisa que marcou muito, quando eu a conheci, lá em Mato Grosso, no segundo encontro da Irmandade dos Mártires, a caminhada, você fez uma dinâmica com o grupo que eu achei assim, muito significativo do ponto de vista simbólico dessa construção dos afetos, que foi a bonequinha. Fala para nós dessa bonequinha, o que é, qual a dinâmica que ela reproduz, ponto de vista simbólico, do ponto de vista de sentidos, para a questão do afroafeto, Marta? Então, ao longo da minha trajetória, e também por fazer muitas oficinas nas escolas, e estar sempre em contato, aí eu fazia muito turbante. Aí, em um determinado momento, eu fiquei pensando, tem pessoas que não querem fazer, tem pessoas que... E a boneca, a Bayomi, que é a Bayomi ou a Bayomi, o nome dela significa encontro precioso, né? E aí tem uma das histórias que falam sobre as mulheres negras, quando vinham no navio negreiro, as africanas, elas rasgavam, vinham crianças também, elas rasgavam a pontinha da roupa delas e faziam uma bonequinha e entregava para as crianças, né? Fazer de nós. Tanto é que ela é de retalho preto, feita de nós.
e a gente vai construindo juntos, né? A gente constrói. Geralmente eu levo o material já cortado para facilitar o processo, mas essa ideia de você cortar essa boneca, de você estar junto com essa boneca e pensar sobre corpos negros, sobre trajetórias negras. Então, todas as vezes que a gente fala sobre essas bonecas, é a gente resgatar um pouquinho de nós, né? Dessa nossa... do lúdico, né? Do imaginário. Como que eu posso imaginar esse corpo de outra maneira, que não seja só violência? Nas escolas, principalmente, existem várias pesquisas que as crianças negras, elas não são beijadas, abraçadas, afagadas. Tem crianças brancas que nunca viu uma pessoa negra, a não ser a pessoa que trabalha na casa dela. Então, pensar nas bonecas é ativar nossas emoções. É as pessoas brancas também compreenderem que os nossos corpos também são corpos afetivos. A partir do processo de pegar naquele corpo, com cuidado, com afeto, porque muitas vezes a gente não olha para o outro com cuidado, né? Então é muito nesse sentido do cuidado mesmo e de ativar emoções. E você viu lá, né? Cada um vai ativando a sua emoção a partir da sua história, né? E pensando também coisas que talvez não pensaria, né? Não, é aquele negócio de dar o nome à boneca, né? Que o forte é aquilo. É nomear, né? E as pessoas podem conhecer essa boneca no seu Instagram, né? E tantas outras coisas que você diz. Qual que é o seu Instagram, Marta? O meu Instagram é meu nome, coloquem lá Marta Quintiliano, vai aparecer 2 Instagrams, né? Mas mesmo assim, pode seguir qualquer um dos 2. Eu tô lá trazendo as bonecas, a Bayomi, e também outras coisas que eu coloco lá, que eu faço. E também, se você... Estou em Goiânia, aliás, estou em Trindade, mas faço bastante oficinas. E se quiserem só chamar ou quiser conversar também, a gente está disponível para conversas. Que bom. Marta, eu quero te perguntar mais uma coisa, que é conexo à importância do afroafeto, que foi um artigo que você escreveu, que você fala da sua trajetória educacional como educadora popular, e afirma que é preciso aquilombar o território educacional. O que é que isso significa? Aquilombar o território educacional. Aquilombar, eu acho que é isso que a gente está trazendo na nossa fala, na nossa conversa aqui, né? Que é trazer de forma positivada as questões negras, indígenas, quilombolas. Porque muitas vezes esses espaços não trazem as nossas histórias de forma coletiva, né? E aquilombar é pensar nesse... que cabe todo mundo, como a gente está falando aqui, né? Na educação em si, a gente percebe que muitas vezes a pauta quilombola, a pauta negra, a pauta indígena, ela é esquecida. Ela é lembrada em algum momento, mesmo que seja lei, né? Nós temos uma lei aí que orienta, né? Orienta que as pessoas, que os professores, que a educação, ela traga, né, a história afro-indígena, e também pensar que nos territórios tem também comunidades quilombolas, e que a gente não é chamado para dentro da escola. Existem outros lugares também de formação. Dentro da minha comunidade é um espaço também de formação, né? Dentro da escola também é um lugar de formação, mas pensar, trazer essas questões um pouco mais, né? Cada vez mais nesse espaço. Aqui em Trindade nós temos uma escola quilombola, que ela é reconhecida pelo MEC, no entanto, está dentro do território, mas a gente não tem entrada na escola, porque as pessoas estão ali dentro dizendo que a escola vai virar terreiro, que a escola é isso, a escola é aquilo. Sendo que nós, lá no início, em especial a Preta, que é uma líder quilombola daqui de Trindade, quando a gente ocupou o território, ela delegou cada espaço. Aqui vai ser uma escola, aqui vai ser escola evangélica, ou igreja evangélica, aqui vai ser igreja católica, e aqui vai ser... Então, assim, ela pensou em tudo. Mas depois de, sei lá, mais de 40, 50 anos, a gente não pode entrar na escola. Então, é pensar nesse sentido, que a escola também é um lugar de afirmação de identidade. Então, se a gente não aquilomba esses espaços, as nossas crianças vão sair achando que elas não têm capacidade intelectual, elas vão achar que a cor delas não é bonita. Então, assim, é pensar que escola é um lugar de formação e de identidade, de reconhecimento de identidade, né? Marta, que maravilha, é uma conversa maravilhosa estamos tendo aqui hoje,
Está sendo um momento de muito aprendizado também para mim e para todas as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa Conversas de Paz e Esperança. Gostaria que você nos deixasse aqui uma mensagem final, uma mensagem de afeto para todas as pessoas que estão nos acompanhando e possam serem multiplicadoras dessa consciência negra, que a gente possa encantar o Brasil e a gente superar todas as intolerâncias, todo o desrespeito, o racismo que ainda está muito dentro da nossa, enraizado na nossa cultura. Fale para nós, dê uma mensagem para nós, final aqui, para esta nossa noite. Eu acho que a gente precisa pensar de forma coletiva, né, sobre a nossa sociedade, que, mais uma vez, igual nós estamos dizendo aqui, foram mais de 500 anos de escravização, então as coisas não vão mudar da noite para o dia, mas cada um é responsável pela essa mudança, né? A gente fala que não basta ser racista, Angela Davis fala, né? Não basta apenas não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista, ou seja, a gente precisa de práticas reais. Você está num lugar, uma pessoa passou por situação de racismo, seja uma pessoa que vai acolher, seja aquela pessoa que vai ouvir aquela pessoa, né? Então, pensar nessas estratégias, né? Porque muita gente fala assim, o que eu posso fazer? A gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode, por exemplo, apoiar pessoas negras, empregar pessoas negras com um valor justo, né, do trabalho dela, porque muitas vezes eu faço um trabalho, uma pesquisa na universidade, desde 2011, no qual as pessoas negras terminam a graduação e elas não têm para onde ir. Porque o mercado de trabalho acaba não absorvendo ela, ou se absorve, é num valor muito baixo. Então, pensar consciência negra é também pensar que a gente também é corresponsável por uma sociedade um pouco melhor. Porque nós, mulheres, em especial mulheres negras, a gente está lá abaixo, na base da pirâmide. Enquanto um homem branco ganha, sei lá, R$500, a mulher branca ganha 450, o homem negro ganha 300, a gente ganha 100, fazendo o mesmo tipo de atividades. Então, assim, a gente precisa falar, sim, em todos os momentos sobre isso e ser corresponsável para que nossa sociedade seja um pouco melhorada. Não adianta falar, aqui não tem racismo, é mimimi. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar que mimimi é quando tá doendo em você e você quer falar. Então é sobre isso. Dói na gente, mas a gente quer falar e a gente quer ver um país um pouco melhor. Que é igual eu falei para você antes, né? A gente quer uma sociedade que caiba todo mundo. A gente não pensa numa sociedade que cabe só eu. Não, tem que caber você, tem que caber Daniela, tem que caber Joana, tem que caber todo mundo. É um espaço. Então é muito nesse sentido, né, da gente pensar estratégias para termos uma sociedade mais diversa, porque não tem problema a diversidade, né? O problema é quando a diferença se torna um empecilho para que as pessoas, né, sejam o que elas são, né? Que os grupos coletivos sejam o que são. Então, o mês da consciência negra, eu acho que é um mês que a gente precisa celebrar esse líder, né, Zumbi de Palmares, celebrar Dandara e celebrar toda uma comunidade negra que, desde que o primeiro homem negro e mulher negra que pisou nessa terra, vem lutando por liberdade, porque nós somos pessoas livres, e pensar no Dia da Consciência Negra é pensar também em liberdade, em espaços de coletividade, escuta, afeto, e que a gente, infelizmente, está no mundo capitalista, e que a gente possa refletir sobre esse mundo, né, que está aí, refletir sobre esse aquecimento, que não tem como não falar, de comunidade tradicionais, e não falar sobre o nosso espaço que nós estamos localizados, né, que é nas matas, florestas, e pensar que a gente cada vez mais está sendo dizimado de forma coletiva por uma ganância de pessoas, de um pequeno grupo, né, pequeno grupo tentando destruir. Então, estamos aí negros, quilombolas, indígenas, que estão nessas áreas, tentando segurar esse céu que o Ailton Krenak fala, né, que ele vai ceder, e ele já está cedendo. Então, vamos lá de forma coletiva, né, refletir sobre nossas ações diárias e o que a gente pode contribuir para uma sociedade um pouco melhor. Estivemos essa noite com Marta Quintiliano, conhecida também como Marta do Afroafeto. Muito obrigado, Marta. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos e a todas. E até a próxima Conversas de Paz e Esperança.
bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz.